Nossa web-aula na UC de manutenção em sistemas mecânicos. Dando sequência à nossa aprendizado e conforme combinado, né? Hoje aqui é uma aula bastante conceitual sobre manutenção, porque de certa forma, né, é muito importante saber estar alinhado principalmente ao PCM, né? Para quem está na indústria, tem que saber principalmente esses conceitos, quais são as nomenclaturas adequadas e utilizadas na parte de gestão, comunicação e assim vai. Então, aqui, a manutenção traz a garantia que a função dos equipamentos, máquinas e instalações possam atender a um processo de produção do serviço, isto é, possam oferecer capabilidade, garantindo a qualidade do produto, segurança, confiabilidade e conservação do meio ambiente. O desafio das organizações que visam manter sua linha de produção e os processos de fabricação em pleno funcionamento, com o máximo de performance, é fazer com que todas as máquinas e equipamentos envolvidos no processo não parem devido a quebras inesperadas. É justamente isso, né? A gente quer evitar o mínimo, evitar o máximo que isso aconteça e que ocorra o mínimo possível. Então, a gente busca centrar a manutenção em confiabilidade. Então, para evitar essas quebras e fazer com que o índice de paradas das máquinas e equipamentos cheguem a zero ou próximo a essa meta, as indústrias podem utilizar-se de alguns tipos de manutenção que visam compor uma estratégia de manutenção adequada para cada máquina ou equipamento, levando em consideração sua importância dentro do processo produtivo. Então, manutenção, de toda e qualquer forma, é o seguinte: nós não temos a política, né? Não é cultural nosso manter, e muitas vezes na indústria a gente escuta, manutenção é um gasto de dinheiro, né? É um mal necessário, que o pessoal diz. Na verdade, eu vejo como investimento, já disse, em outras web-aulas e reforço. Por quê? Quando a gente adquire um ativo, tá bonito, tá legal, né? Só o ouro, como disse aqui no Goiás, e aí você tem menos custo, o equipamento está novo, ele tem bastante confiabilidade, a disponibilidade dele é alta. E qual que é o natural da gente? Deixar, tá funcionando, vai. Tá funcionando, deu um problema, mas tá funcionando, vai. Então chega um ponto e não tem mais jeito, né? Não dá pra gente ficar buscando só pequenos reparos ali, não resolver, né, a causa raiz, ficar tratando só efeito. E a gente tem que fazer o trabalho adequado, que é o quê? Manter o equipamento funcionando conforme ele foi projetado e fabricado. Então, para isso, você tem que fazer as manutenções adequadas, preventiva, preditiva, corretiva, depende muito de qual estratégia, né, o pessoal do PCM adota. Então, dependendo do PCM, vai ter a estratégia adequada para o ativo. E o que é levado em consideração? Se esse ativo pode parar ou não, se ele tem redundância ou não, custo da peça de reposição, custo para ter um ativo novo, tempo de demora para chegar uma peça ou o tempo de demora para o seu fabricante entregar outro ativo, o custo da máquina parada, o custo intangível dessa máquina parada também, que às vezes tem, depende do processo, não é muito natural, a maioria deles a gente consegue mensurar, né? Então eles são tangíveis, mas tem alguns que não são. Então tem tudo isso. Mas a manutenção ela é necessária. A gente, quando compra, a gente tem que manter o máximo do equipamento conforme o fabricado, conforme o planejado, durante a vida útil dele. É lógico que chega uma hora que acaba, né? Ah, é só manutenção pro resto da vida? Não, mas a gente tem que manter durante a vida útil do equipamento para que ela seja atendida, né? Seja alcançada e não tenha uma morte prematura, né? O ativo sendo descartado de forma prematura. Então, um dos tipos de manutenção é a corretivo. Então, a corretiva é o trabalho realizado para consertar um equipamento após sua falha, né? A manutenção só é realizada após a máquina ou equipamento danificar, quebrar. A manutenção corretiva restaura ou corrige as condições de funcionamento de um equipamento ou de um sistema. As manutenções corretivas podem ser realizadas logo após a constatação da falha no equipamento ou pode ser programada para uma data posterior à quebra de forma mais planejada. Então aqui, ó, planejada, tem a falha, mas ainda dá para esperar um tempinho, que a gente costuma chamar de bolsão, né, na produção. Ah, fez um bolsão na produção ou vai ter um tempo de setup, né, que é a troca ali, estava produzindo uma coisa
e eu vou ter que mudar minha linha de produção para produzir outra. Então, são nesses momentos aí que a gente tem, né, esses espaços de tempo para trabalhar com a manutenção corretiva planejada. Ou a máquina suporta, está próximo já da parada programada, está próximo da parada anual. Então, assim você consegue planejar. Corretiva planejada. A máquina está danificada, mas dá para esperar até o dia mais adequado. Não vai ser na hora que você vai fazer. Então, essa é a corretiva planejada. Então, quando esta manutenção não pode ser postergada e precisa ser realizada emergencialmente, por esta máquina ou equipamento ser responsável por um processo produtivo crítico e que necessite de um planejamento prévio da parada, costuma-se considerar como manutenção corretiva emergencial. Essa faz na hora. Parou, quebrou, você já vai lá e conserta. Não tem como rodar, não tem jeito. Tchau, né? Vai lá e faz, não tem conversa. Então, a corretiva é aceitável em situações em que a quebra da máquina ou equipamento não afete a capacidade de produção da empresa, não ofereça riscos à instalação, não ofereça risco de danos ao meio ambiente e, principalmente, não ofereça riscos de acidente a quem opere a máquina ou o equipamento ou a quem esteja próximo. Geralmente, sistemas que têm redundância também. O que que é redundância? Em vez de você ter só, preciso de um para rodar, mas eu tenho dois. Fica sempre um de standby. Então, isso é redundância. Cabe para vários sistemas que o custo não é tão elevado, próximo ao risco da máquina parada, do prejuízo da máquina parada. Então, você vai mensurar e verificar que para vários sistemas cabe a redundância, né? Isso ajuda você a fazer uma corretiva mais tranquila. Então, ó, ela pode ser dividida em duas, né? Planejada e a não planejada. Manutenção corretiva planejada ou programada, né? Quando a máquina ou equipamento sofre um dano e que não seja necessária a parada imediata para a realização da manutenção. Então, vai procurar um período adequado, você vai ajustar com a produção para fazer essa manutenção. Você não espera 3 anos, né? Você vai procurar o mais breve para fazer, mas ela vai ser programada. Não é o normal, né? Geralmente quando a gente pensa em quebrar a máquina já tem que corrigir, mas é o caso seguinte, eu estou aqui, por exemplo, trabalhando no computador, danificou a webcam. Eu posso fazer uma corretiva programada, que é arrumar ela depois aqui da nossa web aula, né? Então, precisa da webcam para dar web aula? Não, é importante, mas não é algo que prejudique o nosso processo. Então, eu espero acabar a web aula para eu realizar o conserto. E essa é a programada. Agora, a não programada ocorre quando o dano ao equipamento não afetar as funções básicas. Ó, esse tipo de manutenção corretiva deve ocorrer quando o dano ao equipamento não afetar as funções básicas de funcionamento do equipamento, como a trinca leve na estrutura, um vazamento de ar ou uma folga nas guias e mancais, desgastes nos canais de uma polia, etc. Quando ocorrer a quebra dos mancais de rolamento, correia, quebra de um eixo, entre outros, a manutenção torna-se emergencial e deve ocorrer de maneira imediata. Então, essa é a corretiva não programada. Então, a gente pode chamar ela do quê? Pode chamar ela de emergencial. Você não programou, ela aconteceu e corre lá, resolve. Exemplo, estou aqui dando web aula e estrago o microfone. Como que eu vou falar com vocês, né? A gente precisa aqui da imagem que está passando para vocês, slide, e principalmente que a minha voz chegue para que a gente tenha uma comunicação efetiva. Então aí se tornaria uma manutenção emergencial. Tem que resolver esse microfone agora, senão a web aula não acontece. E tem vários e vários exemplos. Então, um você pode resolver, tem que resolver na hora, e outro você ainda tem a possibilidade de aguardar um tempo para fazer. Então, na maioria das vezes, a manutenção corretiva programada é originária das inspeções preventivas e da manutenção preditiva. Então, quando essas manutenções são utilizadas, o mantenedor efetua o acompanhamento de desgaste da falha, realizando a programação do serviço. Outra coisa muito comum na indústria, eu usei exemplos com vocês de dois equipamentos aí que envolvem eletrônica, né? A, fala webcam e o microfone. Tudo que a gente tem na indústria que envolve eletrônica é difícil prever. Vou dar exemplo, uma lâmpada, né? A lâmpada você não sabe quando ela vai queimar. E muitos outros, um CLP, por exemplo, você não tem muitos sinais de que ele vai se danificar. Você tem um ou outro, pode ser que você tenha, mas o normal não, placas, né? Você tem placas lá trabalhando, muitas vezes você não tem o sinal de que ela vai danificar. Então, a parte de eletrônica, até a manutenção preventiva, ela é mais escassa, né? O normal é a gente aguardar o tempo passar
e ver o funcionamento. E geralmente também são equipamentos que a gente já trabalha com sobressalência, tem mais de um, a maioria das vezes, né? E, em casa, por exemplo, a televisão, você não fica dando manutenção preventiva, né? Você não fica desmontando para ver como tá, se você tem um computador também. Então, você pode até desmontar fazendo a limpeza, mas tem mais risco de você danificar fazendo a limpeza do que deixar ele lá, né? Lógico que não com nível de sujeira gigantesco, do que deixar ele lá sem fazer essa preventiva de tempos em tempos. Então tem muito disso, né? Porque a eletrônica, às vezes você vai trabalhar com ela, você acaba, em vez de ajudar, danificando o equipamento. Essas são as duas manutenções. Citou outras duas, a gente vai ver mais à frente. Então, a manutenção corretiva emergencial deve ser evitada, né? Porque tem que parar e fazer correndo. Então, a gente tem que procurar meios de manter o nosso equipamento funcionando conforme a vida útil. Outra forma, mas está muito velho. Então, você já tinha que ter visto a hora de fazer a substituição desse equipamento, fazer a troca. Isso é comum. Ah, vou manter até o tempo parar. Vai ter muita corretiva no fim da vida útil. Vai parar demais a máquina. Você vai manter como? Se ela está mais parada do que trabalhando. Então, o custo fica elevado também. Esse nível de disponibilidade baixo. E aí não tem como, né? Ah, eu tenho um departamento de manutenção e eu quero que funcione. Mas se a máquina for velha, amiga, sua manutenção vai funcionar? Vai. Seu departamento vai trabalhar? Vai. Igual um louco. E a máquina não vai te apresentar disponibilidade, porque já venceu a vida útil dela. Normal com carro, né? A gente tem no dia a dia aí carros que estão mais antigos, né? É lógico que eu não estou falando aquele que o pessoal já dá uma reformada. Carro que está no uso dia a dia, já está mais antigo, ele começa a apresentar mais problemas do que os demais, porque ele já está findando a vida útil de várias peças. E assim é no nosso maquinário, na indústria, seja onde for. Então, agora a preventiva, né? A adequação realizada de forma a reduzir ou evitar a falha ou queda no desempenho, obedecendo a um plano previamente elaborado, baseado em intervalos definidos de tempo. Então, a manutenção preventiva prega uma metodologia de trabalho em que o principal objetivo é a prevenção da parada de uma máquina ou um equipamento devido a falhas, ao contrário da manutenção corretiva que atua após a quebra do equipamento. Aqui não precisa estar quebrado, vai dar o período, a gente vai trabalhar na preventiva. Então, para isso, são feitas análises a fim de se poder planejar uma parada de máquina para a realização de manutenção, evitando, assim, a ocorrência das emergências. Então, em vez de você parar quando quebrar, você vai parar antes, para evitar que tenha uma parada indesejada. Então, muitas vezes, você já vai encaixar essas preventivas nos espaços, né? Que você vai ter aí durante a sua produção. Você já olha o calendário deles e encaixa as preventivas. Então, um exemplo simples, a manutenção preventiva é a troca de óleo do motor do automóvel. Então, essa troca é periódica, respeitando o intervalo de tempo ou um número X de quilômetros rodados pelo motor, né, pelo veículo. Então, a preventiva estabelece paradas periódicas baseadas em estatísticas de quebra, desgaste local de instalação e dados referentes ao equipamento fornecidos pelo fabricante, que permite estipular um período para que a troca a troca de peças consideradas críticas seja realizada, reduzindo assim a chance de uma máquina ou equipamento quebrar inesperadamente. É lógico que o fabricante já vai te dar dados para você começar e você vai colhendo esses dados, vai tratando, trabalhando, vendo o tempo de disponibilidade, o tempo de intervalo entre as paradas, e você pode mudar a sua preventiva. Às vezes o fabricante prevê uma condição X e você roda na Y. Pode ser que seu intervalo seja maior, né? O fabricante mande fazer de 3 em 3, você faça de 6 em 6, desde que não afete outros aspectos, né? Você está pensando só na disponibilidade da máquina, pode ser que às vezes afete o meio ambiente, aí não tem jeito de você deixar de fazer, afete a saúde do seu operador, aí não tem jeito. Mas na maioria dos casos, né, que não afete isso, a segurança e nem saúde e nem o meio ambiente, você pode sim mudar o prazo. Então, a preventiva é o seguinte: estou aqui no meu maquinário, o rolamento X roda 5.000 horas. Fui lá, troquei, estou acompanhando meu orímetro, deu 4.990 horas e deu bem no dia da minha preventiva. Eu vou lá e troco esse rolamento. Então, eu respeito a vida útil que o fabricante passa para ele.
Essa é a preventiva. Ajuda bastante a diminuir muita coisa, né? Você não corre muito risco com ela. Só que ela tem um custo mais elevado, porque às vezes você está trocando peça que ainda não está no fim da vida útil, você não aproveita ao máximo. E isso tem um custo. Tem um custo de HH também. Então, tem que ver a máquina, o equipamento, o ativo que você está trabalhando com a manutenção para definir se a preventiva de fato é boa para você. Então, a manutenção preventiva pode ter um custo muito alto, pois o tempo de parada de máquina geralmente é grande e, em muitos casos, são trocadas peças que resistiriam a mais horas de trabalho, além de ser preciso um grande estoque de peças de reposição dentro das empresas. Então, para que a preventiva seja realizada de forma eficiente, devem ser elaborados cronogramas com planos de revisão periódicas e desenvolvimento de um sistema de informações com definições claras das responsabilidades de todos envolvidos no plano de manutenção, com o intuito de que as informações fluam rapidamente entre todos os setores envolvidos em uma parada de máquina programada. Então, a preventiva também pode reduzir os riscos de acidente de trabalho, aumentar a vida útil dos equipamentos, eliminar risco com acidentes ao meio ambiente, aumentar a produção, reduzir os custos. E aí já pensando na parada, porque ela em si acaba sendo uma manutenção já um pouco mais cara. Então, torna conveniente quando os custos relacionados às falhas forem extremamente altos, aí vale a pena se investir na preventiva. E quando a falha do equipamento envolver risco ambiental ou risco ao trabalhador, que aí também a preventiva tem que ser respeitada na risca. E agora a manutenção que está na moda, né? A preditiva. Diz respeito à coleta de informações sobre as condições reais de funcionamento das máquinas, de maneira a estipular a vida útil de seus elementos, informando desgastes de peças e processos de degradação, além de possibilitar manutenções antecipadas à necessidade do serviço. A manutenção preditiva se baseia nos sinais vitais da máquina ou do equipamento, adotando técnicas de inspeção sem que o funcionamento seja interrompido. A coleta desses sinais indicará se será necessário ou não uma parada da máquina para a realização da manutenção. Se for constatado que a manutenção precisa ser realizada, é feito um planejamento de reparo, ocorrendo assim uma manutenção corretiva planejada. A manutenção preditiva tem como principal objetivo a prevenção de falhas nos equipamentos, permitindo que esse equipamento fique o maior tempo possível em operação contínua. Para se adotar uma manutenção preditiva, é necessário que o equipamento ou o sistema de instalação permita algum tipo de monitoramento ou medição. Também se faz necessário avaliar os custos envolvidos para a realização do monitoramento, além da implantação de um programa de acompanhamento, análise e diagnóstico. Então, a preditiva seria o seguinte: lembra na preventiva, rolamento 5.000 horas, bateu ali próximo de 5.000, eu vou lá e troco. Preventiva. Aqui na preditiva eu vou acompanhando, e o mais comum hoje são as análises de vibração e análise termográfica. Isso é mais comum que tem. O que ela te impede? Né? Custo desses equipamentos é mais elevado, o operador, né, tem que ter maior técnica, preparação para trabalhar com eles, só que em compensação eles te entregam, né, você consegue analisar o máximo de vida útil do seu equipamento e às vezes até prever uma falha repentina, né, uma falha prematura do seu ativo. Então lá, preventiva, rolamento 5.000 horas, chegou perto de 5.000, eu vou lá e troco. Preditiva, eu vou acompanhando. Bateu 5.000 horas, ele tá rodando bem. Pô, vou continuar analisando. Rodou até 6.000 horas, e aí sim ele já tá dando sinal que tem que trocar. Vou programar a troca dele. Com 6.050 horas eu vou lá e troco. Olha, ele rodou 1.050 horas a mais com a preditiva. E como que seria a corretiva? Nem acompanha, né? A corretiva, quando o cara deixa só na corretiva, ele nem acompanha nada. Ele espera quebrar. Na hora que quebrar, ele vai lá e troca, né? Faz análise lá para ver tempo de disponibilidade, mas quando quebra, né? Às vezes não quebra só uma peça, danifica outras, né? Sistema de transmissão e assim vai. E dá muito mais trabalho, além de fazer na loucura, né? Que tem que fazer rápido e muitas vezes você não tem nenhum sobressalente para trocar na hora, que vai demorar mais ainda. Quando eu falo sobressalente, é peça de reposição. Então, aí não tem a peça de reposição para trocar na hora.
A preditiva é a que está ficando na mão. Tem um custo maior? Tem. Só que as grandes empresas, esse custo próximo ao número de ativos acaba ficando mitigado. Que ele mitiga o risco, então o custo acaba sendo baixo, né? Por ter maior confiabilidade no sistema. A preventiva também ajuda muito. A diferença é que a preventiva, se a peça que estava programada para durar 5, durar só 4.000, ela não vai pegar. E aí você vai ter uma corretiva urgente. Que a preventiva não pegaria isso, dependendo do caso, né? Tem casos que você faz medição e você consegue ter sinais, né? Onde a preventiva eu coleto lá toda vez a minha corrente, a minha tensão, coleto o valor da minha resistência, e aí você já consegue ter alguns sinais. Mas a preditiva teria um equipamento lá o tempo inteiro coletando esses dados, e a hora que você quiser, você vai lá e verifica. Geralmente deixa ter um supervisor analisando. Isso é a preditiva, né? A corretiva. Aí não acompanha nada, deixa lá na hora que for quebrar que você vai trabalhar. Então, para que um plano de manutenção preditiva seja implantado, alguns fatores devem ser observados. A verificação para identificar se o equipamento aceita algum tipo de monitoramento com tecnologia acessível e custos baixos, se o equipamento deve ser considerado fundamental para o processo produtivo da empresa, a fim de que sua parada possa ocasionar grandes custos com uma consequente parada de produção. A equipe da manutenção envolvida no processo deve passar por uma capacitação para que tenha condições de identificar e montar um sistema de acompanhamento, análise e diagnóstico de falhas, para que esse equipamento seja monitorado da melhor forma possível. E esse monitoramento faz com que as paradas desnecessárias sejam evitadas, além de aumentar o tempo de vida útil do equipamento, sendo esses fatores o grande diferencial nesse tipo de manutenção. Agora, das formas, né, de acompanhamento é a manutenção produtiva total, o TPM, né, que vem do inglês Total Productive Maintenance. Então, sendo um sistema de organização de trabalho em que o operador da máquina, aqui vem o segredo para muitas aí montadoras, empresas de outros países, terem o sucesso com a produção associada ao nível de qualidade muito alto e ao nível de erro, né, de perdas, de desperdício muito baixo. Então, o que acontece, ó? O operador da máquina ou do equipamento participa diretamente da manutenção. Então, ele não vai saber fazer tudo, mas ele sabe fazer muita coisa. E as pequenas, né, aquelas corriqueiras ali, ele faz todas. Basicamente isso, ó. Realizando pequenos reparos, como lubrificação, limpeza, pequenos apertos de parafusos soltos, verificações visuais, limpeza e troca de ferramentas com desgaste, entre outras tarefas com baixo grau de complexidade. E até que não precise de ferramentas exóticas, né? Que tu consiga fazer ali de modo rápido e tranquilo. Então, quando os reparos apresentam um alto grau de complexidade, a manutenção é realizada pelo mantenedor. Então, para este tipo de manutenção, para que este tipo de manutenção apresente bons resultados, é de extrema importância que o operador do equipamento passe por treinamentos a fim de adquirir conhecimentos técnicos e habilidades adicionais para que ele se converta, né, em um agente da manutenção. Ó, de onde que veio esse sistema? 71 no Japão, grupo Toyota. O sistema de trabalho TPM inclui programas de manutenção corretiva, preventiva e preditiva, de maneira a analisar qual dessas manutenções é a mais indicada para cada situação de manutenção. E outra coisa importante no TPM é o 5S, mantendo a ordem do local de trabalho de maneira que ele fique sempre organizado, limpo e arrumado, seguindo padrões. Então, isso aqui ajuda demais no melhor desempenho. Então, fica aí de tarefa para vocês pesquisar sobre o 5S. Isso aqui ajuda muito na organização e no ambiente de trabalho em si. Que é, manuais e documentos técnicos, né, são realizados para a equipe de manutenção, pois são neles que ficam registrados todos os processos e procedimentos que são aceitos na empresa. Esses documentos registram o modo como as tarefas são executadas, como devem ser documentadas e como devem ser registradas. Isso aqui é importante, principalmente as empresas que têm certificações de qualidade, certificações alimentares e assim vai. Tem que ter tudo isso registrado de forma que seja registrado de forma padrão. Tem a padronização para fazer a documentação.
Então, aqui embaixo, manuais de manutenção registram e estabelecem a forma como a manutenção deverá ser organizada, quais as estratégias a serem utilizadas e o modo de manutenção que será efetuado. Isso aqui é importante, muita gente não dá atenção. Manual de equipamento. Se é da manutenção, você tem que dar uma lida nele, pelo menos. Que ali tem muita resposta de coisa que você sofre no campo. Já vi isso não acontecer nenhuma, duas, mas diversas, dezenas de vezes que a resposta estava no manual. Então tem que ter um tempinho ali, dar uma lida no manual, verificada, que você vai estar muito mais safo naquele equipamento. Então, manual de treinamento, ó, 5 tipos. Os manuais podem ser tipo, 5 tipos. Manual de treinamento delineiam como uma tarefa deve ser executada, preocupando-se com o que deve ser feito, por que deve ser feito, quando deve ser feito, onde deve ser feito, quem deve fazer, como deve fazer, além de fazer explicações com detalhes e fornecer o conhecimento detalhado, para que a tarefa, né, seja executada dentro da qualidade e da segurança necessária. Então, esse treinamento é um manual que você vai explicar para a pessoa de forma bem clara como ela deve realizar aquele procedimento. Ou aquela tarefa, né? Enfim, manual de procedimento. Aqui sim descreve o método, né? Métodos especiais que devem ser seguidos para que uma tarefa específica seja realizada, para que os trabalhos sejam executados conforme padrões que se deseja atingir. Aqui o manual de procedimento. E de políticas, né? A política da empresa para garantir sua perenização, manuais técnicos que tratam de determinado assunto e equipamento. Esse é muito importante também para a gente ter as informações. Desses aqui, o mais comum, né? Que a gente tem em praticamente todas as equipes de manutenção é que tem os manuais técnicos dos equipamentos. Isso ajuda demais. E os organizacionais que tratam da organização de determinada função na empresa ou do funcionamento dessa função, sua interação com as outras seções ou funções e do funcionamento dela na empresa ou parte dela. Aqui temos outro diagnóstico de dados da manutenção mecânica que envolve o monitoramento de diversas ferramentas que permitem a realização de um diagnóstico interno e um prognóstico, projetando o futuro do equipamento. Então, como que seria isso? Então, eu analiso o tempo de parada dos últimos vezes, tempo entre falhas, né? Vou analisar ali qual que foi meu tempo entre falhas, tanto tempo. Então, o que que eu faço? Eu já programo a preventiva um pouco antes. Pode ser isso. Ou vou acompanhar a preditiva e quando chegar próximo àquele intervalo, eu intensifico a visualização e coleta desses dados para analisar. As principais técnicas para o diagnóstico das falhas de manutenção mecânica é o de análise dos dados extraídos de ferrografia, espectrometria e análise de vibrações. São 3 bastante comuns, né? De analisar aí os equipamentos e hoje a termografia também eu vejo isso uma importância. Primeiro aqui falar sobre a ferrografia. Então, técnica de manutenção preditiva. Então, todos aqui nós vamos falar essas são diferentes, né? Preditivas. No qual o desgaste dos elementos de máquina é verificado através de uma análise de partículas que são encontradas no óleo lubrificante do equipamento. Severidade do desgaste da máquina é medida por meio da identificação da morfologia, coloração, tamanho das partículas encontradas nas amostras de óleo ou graxa, ou através do acabamento superficial. Geralmente, essa análise é realizada em máquinas de grande porte, onde a parada dessa máquina pode ocasionar um grande custo para a empresa. Essa técnica começou a ser desenvolvida na década de 70 por Vernon C. Westcott, que em suas experiências utilizava um ímã para separar as partículas de ferro do óleo através de magnetização. Porém, essa técnica apresenta dificuldade de identificar partículas não magnéticas. A ferrografia parte do princípio de que toda máquina se desgasta e gera partículas, sendo que o tamanho e a quantidade são indicativos da severidade do desgaste. A morfologia indica a causa do desgaste. Os exames ferrográficos podem ser classificados em quantitativos e analíticos. Os quantitativos: exame que determina a concentração e o tamanho das partículas. A severidade do desgaste do componente é medida com essa técnica.
Para determinar a quantidade de partículas, é utilizado um contador de partículas que as quantifica em grandes e pequenas de forma rápida. E temos a analítica. Com esse exame é possível identificar os tipos e causas de desgaste através do exame visual da morfologia. A ferrografia analítica classifica as partículas com desgaste em cinco grupos, como apresentado aqui, ó. Óxido de ferro, umidade ou falta de lubrificação, ferrosas, esfoliação, arrastamento, desgaste, abrasivo severo e fadiga de rolamentos. Não ferrosas, esfoliação, arrastamento, desgaste, abrasivo severo e fadiga de rolamentos também. Poeiras e outros contaminantes, exposição a ambientes agressivos, falta de vedação e produtos da degradação lubrificante, oxidação do lubrificante, degradação por temperatura. Então, a coleta de dados, né, segue critérios aí para que a análise seja confiável. Por exemplo, os pontos após filtros devem ser evitados, já que estes retiram as partículas lubrificantes. O volume da amostra gira em torno de 100 ml. As partículas magnéticas são colocadas em lâminas para serem observadas no microscópio. Então, no término da inspeção, né, por microscopia óptica, o analista tem como próximo procedimento interpretar os resultados e efetuar sua correlação com os vários tipos de desgaste. Então, dessa forma, né, são determinados diversos tipos de problemas existentes, além das recomendações que a equipe de manutenção deve tomar para corrigir o problema se existir. A espectrometria é uma análise realizada principalmente para identificar elementos químicos presentes no lubrificante do equipamento, sendo este um método de absorção atômica ou de emissão óptica. Nesse procedimento, a amostra do lubrificante é inserida em uma câmara de combustão, onde o material é desintegrado a seu nível atômico, sendo que desta maneira é possível identificar a composição química do lubrificante, pois cada elemento possui frequência característica, tornando possível sua identificação. Essa análise identifica não só partículas ferrosas, mas também partículas não ferrosas contidas no lubrificante, fazendo com que se obtenha uma análise completa dos elementos químicos presentes no lubrificante. Atualmente é possível realizar a espectrometria em campo através de instrumentos portáteis que facilitam a análise de elementos químicos. E outro é a análise das vibrações, né? Estudo aqui das nossas vibrações conforme coletado. Então, o estudo das vibrações nos equipamentos pode detectar futuras falhas ou quebras de elementos mecânicos nos equipamentos, de maneira que o monitoramento dessas vibrações faz com que seja possível a realização de uma manutenção programada, reduzindo assim os tempos de parada e os custos com paradas de máquina. A vibração acontece quando ocorre uma oscilação em torno de uma posição de referência, sendo o resultado de forças dinâmicas que se excitam, fazendo com que a vibração se propague por toda a máquina e por estruturas ligadas a ela. Essa vibração, quando ocorre de forma acentuada, ocasiona fadiga e, por consequência, a quebra de componentes do equipamento. Então, os elementos de máquina possuem uma excitação própria, sendo que cada elemento tem uma vibração característica, o que torna possível identificar através da vibração qual é o elemento da máquina que está apresentando problemas. Isso seria comumente com a canetinha, né? Que já está um equipamento mais moderno, fazendo a coleta. E qual que é a grande ideia? Vai apresentar uma frequência característica para cada tipo de falha. E isso aqui está se tornando cada vez mais comum na indústria. Tem um custo elevado o equipamento, tem um custo, né, treinar esse operador, só que o retorno também vem muito rápido pelos ganhos. Então, entre as principais fontes de vibração encontradas em máquinas ou equipamentos, a gente pode destacar acoplamentos com desalinhamento e rotores desbalanceados, rolamentos deteriorados, engrenagens defeituosas ou com dentes quebrados, vínculos desajustados e eixos deformados, falta de rigidez e problemas aerodinâmicos ou hidráulicos, cavitação, lubrificação deficiente, folgas excessivas em buchas, desbalanceamento de rotores de motores elétricos e nivelamento do equipamento. A correção dos fenômenos de vibração pode ocorrer basicamente de três formas: eliminando as fontes causadoras da vibração, seja um alinhamento ou balanceamento dos componentes, realizando apertos, né, daqueles que estão soltos e substituindo
os componentes. A segunda forma, isolando partes das máquinas como amortecedores ou materiais elásticos, reduzindo ou até eliminando as vibrações. E o terceiro, realizando a atenuação de resposta de maneira a alterar a estrutura da máquina, geralmente construindo reforços. Então, qual que é a ideia? E a máquina vai apresentar vibração. Sim, quer dizer, depende, né? Se a máquina tiver um nível de amortecimento muito bom, não seria esse o caso. Mas o natural é que apresente sim vibração. Mas ela tem um nível aceitável. Passando disso, você já tem sinais de que algo não está conforme o adequado. Por isso, a análise é feita e quem já teve a oportunidade de ver, né, que as diferentes ondas, diferentes frequências apresentadas são inerentes a alguns tipos de problema de acordo com o ativo que você tem. A vibração em um determinado equipamento é codificada em sinal elétrico pelo sensor, que por sua vez o transmite através dos cabos condutores até o coletor ou analisador. Esse ali que está com a bordinha vermelha. Então, sendo, né, segundo Coelho e Hansen, a partir daí o sinal elétrico é interpretado por um software que, através de um programa, passa a apresentar na forma de sinal no tempo o espectro de frequência para coleta e análise de dados. Atualmente, sensores de vibração estão disponíveis em 3 modelos no mercado, ou seja, um sensor de deslocamento, sensor de vibração e sensor de velocidade. Então é isso, pessoal. Importante, peço que faça a leitura aqui, foi uma breve explicação, né? O tempo é bastante curto, mas nós temos aí muito mais assuntos para serem trabalhados inerentes à manutenção e principalmente essa parte conceitual. Eu peço a todos aí, né, que faça a leitura do livro, fica como estudo de casa para essa semana. Desejar a todos aí bons estudos, boa semana, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Tchau, tchau.